quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, pessoal. Hoje nós vamos estar revisando e aprimorando os nossos estudos sobre cartografia, certo, pessoal? Nós começamos a estudar no capítulo 5, Rota 5 do nosso módulo Território Brasileiro. Lembra, pessoal? E Tia Sam trouxe alguns conhecimentos para vocês, certo? De acordo com esse tema no vídeo anterior. Lembram disso? E nós vimos no vídeo anterior que o nosso país, quando registrado, quando representado em um mapa, ele possui algumas características específicas, não é? Nós aprendemos que essa representação pode ser chamada de cartografia, não foi assim, pessoal? Tá lá na página 52 do módulo de vocês, ó. Pode ser chamada de cartografia, mapas e cartas, certo? Aprendemos que essa representação é como se fosse um retrato, né, do nosso país. E vimos que a cartografia tem toda uma característica, né, típica dela, que é trazer informações sobre esse objeto, sobre esse retrato que está sendo representado, certo? Que pode ser mostrar as extensões de um território, a sua localização, limites, ou até mesmo conhecer outras informações variadas, certo? E é sobre isso que nós vamos estar revisando agora. Então, Tia Sam vai fazer para vocês um esquema de estudo no mesmo estilo daqueles que a gente fazia, né, nas nossas aulas, certo? Eu preparei aqui, ó, o caderninho, vocês podem estar fazendo, eu gostaria que vocês estivessem fazendo no caderninho de vocês, tá certo? Esse esquema de estudo. Eu estou usando aqui essas setinhas para marcação, mas se você não tiver, não tem problema, certo? Você pode estar usando aí o seu lápis colorido ou até fazer com papeizinhos coloridos que vocês tenham em casa, certo? E fora isso, Tia Sam recortou de um livro antigo esse mapa para nós estarmos revisando, tá certo? Ó, pessoal, é de um livro mesmo, um livro antigo, certo? Você também pode fazer isso, né? Procurar um livro antigo das séries anteriores e recortar um mapa para trabalhar como Tia Sam vai trabalhar agora com vocês. Ou, se vocês tiverem a opção de imprimir, também dá certo. Ok? Então, o mapa que Tia Sam pegou para vocês traz como título Divisão Regional do Brasil, certo? Tia Sam vai colar aqui no nosso caderninho, né? Para começar o nosso esquemazinho de estudo, certo? Então, vamos lá, vamos colar aqui. Bem certinho, bem bonitinho, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, certo? Quando a gente estuda a cartografia, é isso que Tia Sam estava falando para vocês. Que toda a cartografia, todo o mapa, ele tem que possuir um título. Por quê? Porque é esse título que vai direcionar a gente para que informações essa cartografia está apontando. Então, no caso aqui, o título da nossa cartografia desse mapa que Tia Sam recortou é Divisão Regional do Brasil, certo? Isso aqui, pessoal, é o nosso título, certo? E essas informações que nós vamos conter aqui, elas foram recolhidas no ano de 1988, certo? É com base nos estudos feitos nessa época. Belezinha, pessoal? A próxima coisa que nós temos que analisar, certo? Em um mapa, em uma cartografia, são as informações que estão desenhadas, que estão riscadas e que estão sendo indicadas, certo? Nos itens que compõem esse mapa, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês observem que ele é bem colorido, não é isso? Por que ele é colorido? Porque a intenção de quem fez esse mapa foi separar as regiões do Brasil para que a gente pudesse identificá-las por cores. Então, no caso, a região de verde, certo? É a região norte. A rosinha é a região nordeste. A amarela é a região oeste, certo? É centro-oeste.
a laranjinha ou vermelhinha, como vocês achariam, eu acho que é laranja, mas que é a região sudeste, e a roxinha, que é a região sul. Ah, tia Sam, como foi que você descobriu que essas cores representam isso? Porque tem essas informações aqui, olha, pessoal, na legenda. Toda cartografia traz uma legenda para que a partir dela você consiga entender todas as informações que tem no seu mapa, que tem na sua cartografia, certo? Então, a legenda, ela é muito importante numa cartografia. Tem o título como muito importante e depois, como extremamente importante, a legenda, certo? E aí, vamos olhar agora, certo? Para a lateral de nossa cartografia. O que é que a gente encontra bem aqui? Como é o nome disso aqui, pessoal? Quem lembra? Muito bem! Isso é a nossa Rosa dos Ventos. Vamos botar aqui o nome dela. Rosa dos Ventos, certo? E qual é a função dessa Rosa dos Ventos? Ela serve para indicar as direções norte, sul, leste, oeste, certo? Então, se eu pegar essa Rosa dos Ventos e localizar ela aqui no centro do nosso mapa, nós vamos conseguir perceber quais são as regiões que estão em cada posição que a Rosa dos Ventos vai direcionar, vai referir, né? Por exemplo, ao norte, olhando só para o mapa do Brasil, né? Esquecendo essas outras regiões aqui, certo? Essas outras divisas. Olhando só para o mapa. Se eu colocar a Rosa dos Ventos bem aqui no meio, quais são as regiões do nosso país que estarão ao norte do nosso mapa? O que é que vocês me dizem? Ah, tia Sam, é essa verdinha, justamente. E qual é o nome dessa verdinha? É a região norte. O próprio nome já está dizendo. Ah, tia Sam, então as outras regiões que estão a leste, a oeste e a sul vão receber esse nome porque estão nessas localizações da Rosa dos Ventos? De jeito nenhum. Preste atenção. A Rosa dos Ventos aqui no meio. Qual será a região que estará a leste da nossa rosa? Leste, do lado direito. É a rosinha. Ah, então o nome dessa região é região leste? Não. O nome dessa região é a região nordeste. Certo, pessoal? Quem é que está a oeste? A oeste está um pouco da região centro-oeste e um pouco da região norte, centro-oeste e norte, certo? E ao sul, nós vamos encontrar as regiões sudeste e as regiões do sul, e a região do sul, certo, pessoal? Deu para entender? Muito bem. Fora isso, esse mapa ainda traz para a gente mais algumas informações, como, por exemplo, quais são os estados que compõem cada uma dessas regiões. Então, vamos lá. Na região norte, pessoal, quais são os estados que compõem essa região? Nós temos aqui o Acre, nós temos aqui o Amazonas, nós temos aqui Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e esse aqui, quem sabe qual é? Rondônia, muito bem, certo? Ao todo, a região norte possui 7 estados, certo? Então, a região norte possui 7 estados. Ok, pessoal? E agora, a região Nordeste. Qual é a região Nordeste? Aqui é a região em que nós estamos, em que está a nossa Paraíba. Ela é formada por que estados? Quem lembra aí? Quem sabe? Exatamente, pessoal. Ela é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, nossa Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia. Ao todo, a região Nordeste é composta por quantos estados, pessoal? Região Nordeste é composta por quantos? Isso mesmo, 9 estados. Muito bem. Agora vamos para o amarelinho. O amarelinho é que região? É a região Centro-Oeste. Bem pequenininha, né, gente? Só tem 3 estados. Mas há um detalhe para que nos chama a atenção, né, nesse mapa. Tem uma coisinha aqui bem pequenininha, ó, esse DF. O que é esse DF, pessoal? É um estado? Não. Esse DF é a capital do nosso país, certo? É o Distrito Federal, é Brasília, que está localizada dentro de que estado, pessoal? Que estado é esse? Quem sabe me dizer? Goiás, muito bem. Então, o nosso Distrito Federal está localizado no estado de Goiás, certo? E essa região é formada por 3 estados. Quais são eles? Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, certo? Goiás, como o Tia Sam já falou para vocês, e o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é esse de baixo, tá certo? Então, essa região aqui, certo? É a região Centro-Oeste e é formada por 3 estados. Muito bem. Agora, a laranjinha é formada por quantos estados? Muito bem, 4 estados. E como é o nome dessa região? É a região Sudeste, formada por 4 estados. E quais são esses estados, pessoal? Quem lembra? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E por último, sobrou aqui a região, muito facinho essa, a região Sul, que é formada por quantos estados? 3 estados também. E quais são os nomes desse estado, pessoal, desses estados? Quem lembra? PR é o quê? Paraná, muito bem. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Se a gente fosse, vamos dizer assim, marcar nossa rosa dos ventos, né? Nossas regiões na rosa dos ventos, nós diríamos que aqui está, essa região aqui está ao norte, né, do nosso país, certo? A região da Paraíba, pessoal, tá em que canto da Rosa dos Ventos? Está a leste, porque ela está dentro da região. Deixa a tia Sam corrigir a frase, certo? Não é a região da Paraíba, a região do Nordeste, onde encontra-se a nossa Paraíba, desculpa, pessoal, está a leste da Rosa dos Ventos, a leste do nosso mapa, certo? E a região sul, né? A região onde tem o Rio Grande do Sul, que vocês perguntaram a mim se lá realmente nevava de verdade, lembra? Exatamente, ao sul. E por fim, qual é as regiões que estão a oeste? São as regiões centro-oeste e as regiões norte. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não, né? Continuando. Se vocês olharem direitinho esse mapa, tem 2 linhas que são de extrema importância, né, para os nossos conhecimentos, que são aquelas linhas imaginárias que Tia Sam já mostrou para vocês em outras aulas, certo? Quais são elas? Vamos olhar aqui. Nós temos uma linha atravessando aqui, ó, no sentido norte do nosso estado, do nosso país, desculpe, certo? E essa linha está a 0 graus. Que linha imaginária é essa? Que divisão é essa? É a linha do Equador, pessoal. Então, a linha do Equador está a norte, né? Do lado norte do nosso país. Olha aqui, ó. Equador, tá?
Tem outra linha, gente, aí. Vocês estão conseguindo ver? Não? Dá uma olhadinha direitinho no mapa. Eu tenho aqui, ó, essa outra linha tracejada, que é a linha referente a um trópico. Nós conversamos sobre esses trópicos no início do ano, lembra? Foi até assunto de nossa prova. Que trópico é esse que está mais ao sul da nossa cartografia do Brasil? Que trópico é esse? É o trópico de Capricórnio, pessoal. Muito bem. Trópico de Capricórnio. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida? Então, a linha do Equador está ao norte, localizada ao norte do nosso país, e o Trópico de Capricórnio está localizado ao sul. Isso, gente, se a gente olhar o mapa do Brasil dentro da cartografia do planeta, certo? Do mapa mundi, tá? Não é que a linha do Equador se deslocou e veio um pedacinho dela porque ela quis passear no mapa para cima do Brasil. Não, ela continua no mesmo lugar no mapa mundi. O nosso país é que possui um pedacinho lá, ó, passando na linha do Equador e outro pedacinho no Trópico de Capricórnio, certo? Isso por quê? Porque o nosso país, ele está dentro do continente, dentro do mapa mundi, né? Localizado na América do Sul, certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, olha só. A esse tipo de estudo, qual é o nome que nós damos? Isso mesmo, quinto ano. Cartografia. E assim nós terminamos nossa revisão de cartografia, certo? Vocês vão encontrar todas essas características, todas essas informações que Tia Sam passou para vocês na página 52, tá certo? Do módulo de vocês. Traz aqui, ó, o mapazinho do Brasil, certo? Só que ele vai mostrar para vocês algumas coisas a mais. Nesse caso aqui, ele vai estar mostrando os climas, certo? De cada região. Por exemplo, nós vimos no nosso mapa aqui que a região verdinha é a região do quê? Do norte. Então, essa região norte aqui, ela tem um clima equatorial. A região centro-oeste, ela tem que tipo de clima? Tropical central, como diz aqui o mapa. Tem um pedacinho da nossa Paraíba aqui, olha, que ele diz que é o Nordeste, no caso, né? Que é um tropical oriental, certo? E assim por diante. São mais informações que vocês vão encontrar nesses outros tipos de cartografia. Ele traz um destaque para a região Sudeste, certo? Mostrando onde cada um dos estados possui um determinado tipo de clima, tá certo? E na página 53, vocês vão encontrar outras formas de representar o Brasil, que nós também já vimos, isso aí, tá certo? Porque a cartografia não é a única forma, o mapa não é a única forma de representar o Brasil, como vocês sabem, né? Como Tia Sam já ensinou. A gente pode fazer uso de outros instrumentos, como, por exemplo, a fotografia, imagens, certo? Fotografar, vamos dizer assim, representar o espaço, seja de que forma for, também é uma forma da gente conhecer as regiões e as representações de um determinado território, de uma determinada região. Tá certo, pessoal? Dúvidas no e-mail de Tia Sam, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo direitinho, né? As aulas, as explicações, certo? Espero que estejam fazendo as atividades direitinho. Vocês eram uma turma que me dava muito orgulho, hein? Faziam todas as minhas atividades. E eu espero que, mesmo estando em casa, continue com aquele mesmo fervor de aprender que vocês tinham nas aulas presenciais, hein? Meus orgulhos. Tá bom, gente? Então, Tia Sam fica por aqui. Até a próxima aula. Beijos no coração. Tchau, tchau.